Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É um prazer, meus irmãos, para mim estar aqui na casa de Deus para adorar o seu nome. Eu creio que também seja esse o desejo do seu coração, de sentir prazer em estar na casa de Deus, em estar na presença do Senhor. E eu gostaria de saber que quantos estão com seus corações alegres por poderem ter esse privilégio de adorar a Deus. Glória a Deus. Desses irmãos aqui, dessa fileira aqui, quantos podem dar uma glória a Deus bem forte para o Senhor? Amém? E aplaudir também ao Senhor. Glória a Deus. Desses irmãos aqui da fileira do meio, quantos podem dar uma glória a Deus bem forte para o nosso Deus? E aplaudir o Senhor também. Dessas pessoas aqui, esses irmãos desse lado, quantos podem dar uma glória a Deus bem forte para o Senhor? E aplaudir Ele também. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que nós alcançamos a liberdade em Cristo Jesus. Hoje, de fato, não existe nenhum impedimento que possa atrapalhar a nossa adoração ao Senhor. Hoje nós temos a liberdade. Hoje nós podemos ser realmente mais do que vencedores, como a Bíblia nos diz, e experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos têm plena convicção de que são totalmente livres para adorar a Deus? Meus irmãos, o desejo do coração de Deus é que nesse momento de celebração você realmente se derrame diante dele, de que você não venha se sentir impedido ou incomodado por nada, mas que você faça aquilo que Deus colocar na sua vida, no seu coração, a forma como você quer adorar a Deus. Derrama o seu coração. Nós somos livres para adorar a Deus. Nada vai nos separar do seu amor. Amém? Então vamos celebrar o nome do Senhor com toda alegria. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar do teu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Nada vai distanciar do teu amor de mim, pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Livre pra te adorar, rasgar meu coração e despertar minha paixão. Por ti sou livre pra te adorar, rasgar meu coração. Nada vai me separar do teu amor por mim, pois foi o teu amor por mim que arrebatou meu coração. Nada vai distanciar do teu amor de mim,
pois foi o teu amor por mim que despertou essa canção. Oh, oh, livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão. Meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, rasgar meu coração e demonstrar minha paixão por ti. Sou livre pra te adorar, Jesus, ó meu Senhor. Santo, tu és santo, imensurável sem igual, és minha canção. Santo, tu és santo, imensurável sem igual, és minha canção. Santo, tu és santo, imensurável sem igual, és minha canção. Diga isso mais uma vez, santo. Santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, imensurável sem igual, és minha canção, és minha canção, és minha canção, Jesus. Tu és santo. Glória a Deus, amém, meus irmãos? Um amém mais forte, glória a Deus, amém? Meus irmãos, a palavra de Deus também nos diz que nós fomos livres das garras do pecado. Nós somos livres das prisões, daquelas coisas que nos prendiam, que nos impediam de enxergar a verdade da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Quanto você pode dizer assim para o Senhor: eu estou livre do pecado? Quantos podem dizer com mais convicção no seu coração essa verdade? Eu estou livre do pecado. Amém? Pois é isso que nós vamos estar declarando na forma de louvor ao Senhor. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Pelo teu sangue lá na cruz, através deste Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados e o seu povo se regozija. Sou livre do pecado, sou livre
impede de correr. Sou livre do pecado, sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Diga ao Senhor, pelo teu sangue lá na cruz, através deste Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte vencida, principados derrotados, e o teu povo se regozija. Sou livre do pecado, sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Sou livre do pecado, sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Pecado, sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Sou livre do pecado, sou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Glória a Deus, Senhor. O que nos torna livres meus irmãos, é a graça de Deus operando nas nossas vidas a cada dia. O que nos faz vencer o pecado é tão somente o poder de Deus. E quanto mais eu busco a Ele, mais forte eu me torno para resistir ao pecado. Nós estamos a cada dia lutando com isso, para tentar agradar a Deus. Meus irmãos, que a cada dia você esteja abrindo seu coração na presença de Deus, pedindo para Ele limpar a sua vida interiormente a cada dia, pedindo para Deus sondar o seu coração a cada dia, para que assim você possa realmente, meu irmão, ser mais forte, ser um servo cada vez mais cheio do Espírito de Deus. Eu queria dizer para você, a cada dia, diga para o Senhor, peça para Ele, dê liberdade para Ele sondar a sua vida, para Ele tirar tudo que não vem do Senhor, tudo que não vem da vontade de Deus. O Senhor tem mais para nós. E que nesse momento, nós realmente viemos fazer isso. Vamos pedir para Deus, Senhor, sonda a minha vida. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no
no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me, Senhor, semelhante à tua vontade. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Aleluia. Enquanto o irmão vai continuar tocando aí, você vai, meu irmão, agora pegar na mão do irmão que está ao seu lado. Você vai estar orando. E cada irmão vai estar deixando agora o Senhor sondar o seu coração. Deixar realmente o Senhor sondar a sua vida. Se há algo que precisa sair de dentro de você, do seu interior, esse é o momento, meu irmão, para nós dizermos para o Senhor: Senhor,
sonda-me, ó Deus, transforma a minha vida, arranca aquilo que não te agrada, me ajuda a cada dia a ser um servo melhor, me ajuda a cada dia a ser um servo mais forte, preparado para resistir ao pecado, preparado, Senhor, para vencer as tentações. Mas eu quero que Tu sonde a minha vida, Senhor. Eu quero que Tu venha, Deus, sobre a minha vida, Senhor, e me ajuda, Senhor, Deus, a cada dia a viver em santidade, Senhor, a viver de um modo que Te agrade. Nós sabemos que é difícil a luta contra o pecado, mas nós queremos agradar a Deus. Nós queremos fazer as coisas para agradar o Senhor e viver a nossa vida, meu irmão, trazendo alegria ao coração de Deus. Sonda nossas vidas, Senhor. Vê aquilo, Senhor, que está dentro de nós. Vê aquilo que está dentro do nosso coração, e que nós possamos estar confessando a Ti e deixando para trás todas as coisas que nos atrapalham. Deixar para trás todas as coisas que nos impedem de nos aproximarmos mais de Deus. O Senhor é poderoso para sondar as nossas vidas. Deixa o Senhor sondar o seu coração. Deixa o Senhor sondar a sua vida, pois o Espírito Santo de Deus está trabalhando nesse momento para avivar os nossos corações, para trazer uma nova alegria aos nossos corações, para trazer um renovo espiritual às nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor, Ele quer a cada dia te encher mais e mais do fogo de Deus, da presença de Deus. Deus, Ele tem mais para nós. Vamos todos juntos cantar esse refrão, como um farol que brilha à noite. Amém? Vamos lá. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade em qualquer hora. Quebranta-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Aplauda bem forte a Ele nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, continue de pé. Vamos estar abrindo rapidinho a nossa Bíblia. Por favor, abra comigo no livro de 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Quantos já encontraram, digam amém. Esse texto ele fala sobre a unção do Espírito Santo. Versículo 27, 1 João 2, 27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. A unção que dele recebeste permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que
todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém, irmãos? A unção de Deus está sobre cada um de nós. E a vontade dele é que nós permaneçamos, que você possa permanecer a cada dia ali na presença de Deus e realmente ser achado por ele. Quando Deus, ele julgar a sua vida, ele possa se alegrar pelas suas obras. Amém, meus irmãos? Nós vamos cantar a canção Fogo de Deus, porque eu creio que o Senhor, ele quer renovar a unção dele nas nossas vidas. Porque há muito mais de Deus para nossas vidas. Você realmente tem no seu coração essa certeza de que há mais de Deus para a sua vida? O Senhor tem algo novo para a sua vida? Pois então, que nesse momento você possa dizer para o Senhor que o fogo de Deus possa acender o seu coração mais uma vez. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar em adoração aí. Há muito mais que isso, Espírito Santo sopra em nós. Há muito mais que isso, Espírito Santo, esperamos por ti. Enche-nos outra vez, Senhor. Enche-nos outra vez. Enche-nos outra vez. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Vento impetuoso, enche-nos com o teu poder. Vem libertar os cativos, queremos viver para o teu louvor. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo teu nome, Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor. Fogo de Deus acende em nós. Paixão pelo
paixão do teu nome, o temor do teu nome em nossos corações. Aleluia, vamos declarar isso. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, com tua glória. Vem acende em nós. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós paixão pelo teu nome. Fogo de Deus, acende em nós. São os irmãos. Mais uma vez. Fogo de Deus, acende em nós paixão pelo teu nome. Espírito de Deus, derrama aqui o teu poder, o teu amor em nós. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Aplauda com toda alegria o nome do Senhor nesse momento. Podeis assentar. Abra suas Bíblias lá em Marcos capítulo 6. Evangelho de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fosse calçado de sandália, e não usasse suas 2 túnicas. E recomendou-lhe, quando entrardes em alguma casa, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. E então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curava numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nessa noite. Obrigado pela tua presença real aqui nesse lugar. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Senhor.
Obrigado pelo privilégio e a oportunidade de poder estar aqui hoje, na tua casa, podendo cultuar o Senhor e podendo ser edificado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor eu peço que o Senhor me use, Deus, nessa noite para falar à tua igreja, para que ela venha compreender qual é o propósito dela aqui na terra. Que o Senhor nos abençoe, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na mensagem passada, e no caso no domingo passado, os irmãos viram a mensagem que foi feita em Marcos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6. Quem estava aqui domingo passado? E foi falado a respeito do perigo da incredulidade, ou perigo da rejeição com relação à pessoa de Jesus. E eu sei que os irmãos foram muito edificados, inclusive alguns comentários a respeito da mensagem, alguns falaram que Deus falou muito no coração deles, e eu sei que os irmãos foram edificados no domingo passado. E eu espero em nome de Jesus que nessa noite também os irmãos sejam edificados pela glória de Deus. Amém? Mas eu queria fazer uma pergunta para os irmãos com relação a esse assunto ainda da semana passada. Porque o assunto da semana passada nós percebemos na mensagem de que ele falava a respeito de rejeição. E rejeição à pessoa de Jesus. Eu queria perguntar para você, quem aqui já foi rejeitado alguma vez? Rejeitado. Na liderança da célula, quem já foi rejeitado alguma vez? Na supervisão, já foi rejeitado alguma vez? Meus irmãos, o que aconteceu com Jesus continua acontecendo conosco ainda hoje. Por exemplo, quando a célula é multiplicada, o novo líder que assume a nova célula, ele passa por essa dificuldade de ser rejeitado. Inclusive, para acabar de arrebentar com o líder, com o novo líder, as pessoas dizem assim: ah, mas quando era fulano de tal, a célula era assim. Agora, porque você é líder, você quer fazer desse jeito? Fulano sempre fez assim, por que você tem que fazer assim? Isso, de certa forma, é uma maneira de rejeição. Então, todos nós já passamos por esse momento de rejeição, de não ser valorizado, de não ser honrado dentro da própria célula. E isso é comum, e isso vai acontecer com você, se não aconteceu ainda, e se já aconteceu, você já passou por isso, e glória a Deus. Então Jesus foi rejeitado, e se ele foi rejeitado, quanto mais nós. Amém, meus irmãos? Eu lembro que assim que eu voltei de Goiânia para Bacabal, eu passei por alguma dificuldade com relação à rejeição. As pessoas não conseguiam me ver como pastor, era sempre irmão, Teixeira, Teixeirinha, irmão. Inclusive ainda hoje tem alguns que não me chamam de pastor. A razão que ele tem para isso, eu não sei, mas eu não me importo. Meu nome é Teixeira mesmo, não importa se ele me chama de pastor ou não. Mas assim, isso é doloroso para a gente fala assim, poxa, todo mundo reconhece isso, menos fulano não consegue reconhecer isso na minha vida, de que eu sou o pastor, ou de que eu sou um líder de célula, ou de que eu posso pregar para as pessoas e elas podem ser transformadas. Então, de alguma maneira, a rejeição ela é terrível, e ela mata por dentro. Só a gente que passa sabe o quanto ela é terrível. Mas graças a Deus que hoje essas coisas já mudaram. Hoje as pessoas me respeitam, me honram, e eu louvo a Deus por isso. Isso é muito importante. E você trabalha mais animado, você coopera na obra de Deus de maneira mais animada, porque você percebe que existe aceitação. Quando você ministra, quando você dá um conselho, existe aceitação. Então isso é maravilhoso. Então na semana passada vocês viram a respeito disso. De quanto foi difícil para Jesus ser rejeitado na sua terra natal, né, Nazaré. Ele foi rejeitado ali, ele pregava, as pessoas não davam nem ouvido, até se admiraram da pregação, mas logo depois, quando descobriram que era Jesus de Nazaré, filho de Maria, e os seus irmãos eram Judas e por aí vai, ele falou assim, não, esse cara aí, ele foi embora, voltou agora, não tem como dar muito crédito para a palavra dele não. Ele não foi nem ensinado aos pés de um grande mestre, ele foi ensinado por quem? Quem foi que ensinou ele? Que formação ele tem? Não, a palavra dele não tem muita importância. Quando você lê o texto, você pode perceber essa reação das pessoas, quando percebe que Jesus não era muita coisa na visão deles, com relação à formação, com relação a uma carreira acadêmica. Então, eles recusaram Jesus, por não ter essa formação e por também fazer parte ali do convívio dele. Eles viram Jesus ali, não nasceu lá em Nazaré, mas eles viram Jesus crescendo em Nazaré, porque ele nasceu em Belém, é claro. O texto de hoje, ele vai nos mostrar de que Jesus estava com o seu ministério se expandindo, crescendo, e ele percebeu que depois de um longo período de treinamento para os discípulos, um treinamento teórico, ele viu que agora é preciso de mandar os discípulos para o estágio.
Então, essa preparação que Jesus fez teoricamente com os discípulos, ele percebeu que existia agora a necessidade deles praticarem tudo aquilo que foi ensinado por ele. Todos nós sabemos de que qualquer curso que nós viemos a fazer hoje, tem a parte teórica e tem a parte dos estágios. Você tem que estagiar, para que quando você assumir a profissão que você estudou, que você se formou, você tenha uma noção prática de como funciona aquilo. Então Jesus iria mandar os seus discípulos para estabelecer o reino de Deus sobre a terra, depois que ele morresse e fosse assunto aos céus. Então era preciso que ele ensinasse os seus discípulos teoricamente, e ensinasse os seus discípulos de maneira prática, só para então confiar para eles essa obra que era muito importante, e como tem sido importante para nós até hoje. Amém, meus irmãos? Então Jesus, ele tinha a sua maneira peculiar de trabalhar isso. Essa maneira de enviar os seus discípulos, a maneira de trabalhar com os seus discípulos, de perceber os seus discípulos, e ele trabalhou dentro da maneira que ele tinha como Deus, como homem ali. O tema dessa palavra nessa noite é ferramentas indispensáveis para um bom evangelista. Ferramentas indispensáveis para um bom evangelista. Ferramentas indispensáveis. Na sua profissão, você tem as ferramentas que são importantes para que você possa executar a sua função. Sim ou não? Imaginemos então aqui, quem é pedreiro aqui? Trabalha com construção, pedreiro. Tem um irmão lá. Está escasso, né, pedreiro hoje. Por isso que quando a gente procura um pedreiro, não acha que tem pouco pedreiro hoje. Mas imaginemos aqui então. Pedreiro, os pedreiros têm ferramentas que são indispensáveis para que eles possam levantar uma casa, ou reformar, ou fazer o acabamento de alguma casa. Ferramentas indispensáveis. Por exemplo, vamos lá? Colher de pedreiro. Enxada, pá, carro de mão, e por aí vai. Se ele não tiver nada disso, além dele não conseguir levantar a casa, ele é um pedreiro que está fora do padrão dos outros. Imaginamos então, por exemplo, um jogador de futebol. O que é preciso? Quais são as ferramentas indispensáveis para um jogador de futebol? Bola, campo e talento, né? E talento. E uma camisa do Flamengo, aí está resolvido. Meu Deus, não tem gente que não se converteu ainda, meu Senhor. Estou brincando. Então são ferramentas indispensáveis. Indispensáveis. Quando nós vamos para o reino de Deus, também existem ferramentas indispensáveis para que nós sejamos bons evangelistas. Bons evangelistas. Do versículo 7 ao versículo 11, você vai ver as ferramentas para um bom evangelista. As ferramentas para um bom evangelista. E Jesus, ele estabeleceu as ferramentas certas para os seus discípulos. Assim como na profissão, existem as ferramentas certas que foram estabelecidas para que aconteça a construção, ou para que aquilo que você se propôs a fazer seja realizado, no reino de Deus também existem as ferramentas que o próprio Deus, que o próprio Jesus estabeleceu como padrão, como regra, para que as pessoas possam fazer a obra dele acontecer. E se eu não usar essas ferramentas, eu posso fazer qualquer outra coisa, menos a obra de Deus. Então eu preciso me enquadrar nas regras de Jesus. Eu preciso me enquadrar naquilo que ele estabeleceu como padrão para que eu possa ser um bom evangelista. Se eu não cumprir, se eu não estiver disposto a obedecer esses padrões estabelecidos por Jesus para ser um bom evangelista, eu não serei um bom evangelista. Então eu preciso cumprir. Amém, meus irmãos? Vamos ler então, do versículo 7 ao versículo 11, você pode perceber aí. Mas eu quero começar lendo para os irmãos o seguinte: e começou a enviá-los. E começou a enviá-los. Percebe aqui uma coisa: quem é que envia os discípulos? Jesus. É os discípulos que se auto-envia? Não, Jesus é quem envia o discípulo. Então eu não posso começar um evangelismo, começar uma obra de Deus, sem que Deus primeiro me envie. Eu não posso fazer a obra de Deus pela minha iniciativa própria. Eu preciso que Jesus ou que Deus me envie para que eu comece a evangelizar.
E como é que eu sei que Deus me enviou? O meu coração testifica isso. Nós sabemos, é uma experiência interior, nós sabemos quando nós somos enviados para fazer isso. Então, os discípulos aqui, a primeira ferramenta para que o evangelismo aconteça de maneira eficaz, é que nós precisamos ser enviados. Se eu começar por iniciativa própria, o evangelismo, sem ter uma confirmação de Deus, sem ter uma confirmação vinda do céu para que eu faça isso, se eu fizer por mim mesmo, eu posso até fazer, mas Deus não está nesse negócio. Evangelismo é uma iniciativa de Deus para que nós façamos isso. Não é algo que eu falei assim, hoje eu resolvi evangelizar e eu vou evangelizar. Não, foi Deus que nos envia para isso. Percebe aqui uma coisa, quando nós nos convertemos, de alguma maneira nós já estamos autorizados para ser evangelistas, para evangelizar. A conversão é como se fosse autorização para que eu me torne um evangelista. Por isso que só os crentes se evangelizam, porque eles já estão autorizados para fazer isso. E eles entendem no coração que precisam fazer isso. Eu sei que os irmãos já viram, por exemplo, tem algumas igrejas que não são cristãs e que também querem evangelizar. E algumas até evangelizam, vão evangelizar, mas não tem efeito, porque partiu da iniciativa própria e Deus não aplicou a palavra que foi falada no coração das pessoas, porque Deus percebeu que a palavra não era dele. Então, para que eu seja um evangelista, que o meu evangelismo seja eficaz, eu preciso ser enviado por Deus. E a marca do meu envio é quando eu entrego o meu coração para Jesus. Amém, meus irmãos? Então você pode dizer para Deus, você já pode sair daqui pensando assim, ou tendo a certeza e a convicção disso, de que você já está enviado para ser um evangelista. Quando você entregou a vida para Jesus, significa que Deus escolheu você e colocou dentro de você a mensagem dele para que você vá e pregue para outros. Amém, meus irmãos? Tem um detalhe importante nesse envio, é que Jesus ele enviou os seus discípulos, mas ele enviou de... Como? Enviou de 2 em 2. Por que Jesus enviou os discípulos de 2 em 2? Por que ele não enviou os discípulos de apenas um, vai lá, ou então enviou de 6, multiplicou no meio o grupo, e enviou de 6 para um lado, 6 para o outro? Por que ele enviou de 2 em 2? Já se perguntou isso? Porque se ele enviasse só um, seriam 12, alcançaria muito mais pessoas, sim ou não? Se ele enviasse de 6, o impacto seria maior, sim ou não? Por que de 2 em 2? Por que de 2 em 2? E aqui vem a segunda ferramenta, é que fala de comunhão. O fato de Jesus mandar, se ele tivesse mandado só um, e você que já evangelizou, já trabalhou evangelizando nas ruas, você sabe que quando você está evangelizando na rua, acontece de as pessoas desanimar você, rejeitando o evangelho. E você fica com mais medo de encarar e fazer o evangelismo de porta em porta, sim ou não, irmãos? Então o que acontece? De 2 em 2, um apoia o outro. Quando um for falar de Jesus, o outro fica intercedendo ali para que a palavra seja aplicada. Ou quando um recebeu um não na cara, o outro chega assim, mas eu estou aqui com você, nós estamos juntos. Não se preocupa, nós estamos juntos aqui. Então quando um é desanimado, o outro então anima. Por que não de 6 em 6? Porque de 6 em 6, teria alguns que iriam se esconder atrás dos outros, como acontece muito. Inclusive na célula acontece. Muitos membros da célula deixam a célula só nas costas do líder. Se esconde. É o líder que tem que visitar, é o líder que tem que convidar para a célula, é o líder que tem que fazer o lanche, é o líder que tem que fazer tudo é o líder que faz. Aí o líder vem para a igreja um pouco triste, acabado, né? Claro, como é que não fica triste e detonado se tudo está nas costas deles, sendo que todo mundo deveria estar junto para que a célula pudesse crescer mais rápido? Então de 6 em 6 Jesus percebeu que alguns
iriam se esconder atrás dos outros, só para um fazer enquanto os outros ficavam de boa. Como tem acontecido muitas vezes. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão. Irmãos, você que é membro da célula, ajude o seu líder, pelo amor de Deus. Chega junto dele e fala para ele assim: meu irmão, pode contar comigo. Deus me escolheu, Deus me enviou para estar junto com você, e eu não vou mais me esconder atrás dos outros, eu quero aparecer para fazer a obra acontecer. Amém, meus irmãos? Deixa de estar se escondendo. Não, pastor, porque eu sou muito tímido e eu não posso, eu tenho vergonha de fazer as coisas. Meu irmão, a Bíblia fala que nós recebemos de Deus um espírito de ousadia e não de covardia. Apareça. Diga para o seu líder: eu estou aqui. E ajude ele. Se tem uma coisa que deixa o líder alegre, o cara pode até saber já que ele está alegre. Não é porque ganhou na loteria, sendo que nem aposta ele não aposta, né? Não é porque ele está namorando, ou porque casou. Se tem uma coisa que deixa o líder feliz, e a gente como pastor sabe, é quando esse líder está de bem com a célula, quando a célula está junto com ele. Meu irmão, o líder fica sorrindo com o vento. Ele fica andando assim, sorrindo. O que foi que aconteceu? Minha célula está uma benção, pastor. Os irmãos todos estão comigo, os irmãos trouxeram os visitantes para a célula e está sendo maravilhoso. Ajude o seu líder a fazer essa obra acontecer. Ele é apenas um líder que está ali na frente para que possa conduzir melhor o grupo. Mas ele não é o único que deve trabalhar. Toda a célula deve trabalhar em um só propósito. Qual é o propósito? Ganhar vidas para Jesus. Amém? A maioria dos crentes, eles querem viver a vida solitária. E quando nós estamos solitários, querendo fazer tudo sozinho, nós estamos mais vulneráveis às coisas. Ficamos mais vulneráveis. E quando Jesus pensou nisso, em enviar de 2 em 2, Jesus estava dizendo assim: eu vou mostrar para eles a importância do outro, e vou mostrar para ele a dependência do outro, que ele precisa do outro também. E muitas vezes nós queremos fazer tudo sozinho. É claro que também existe líder de célula que quer fazer tudo sozinho, ele centra tudo nele, e nada nos outros, tudo ele centra nele, e nada nos outros. E aí ele fica ali sozinho, morrendo sozinho, porque ele não consegue delegar tarefas. E nós precisamos entender que nós precisamos um dos outros. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quando a gente olha para a natureza, a gente percebe que até na natureza, os animais precisam um dos outros. Por exemplo, o mutualismo na natureza. Os crocodilos e os maçaricos. Os crocodilos se alimentam, e aí depois que ele se alimenta, ele fica com a boca aberta. Vocês já viram isso? E os maçaricos vêm e tiram as migalhas da boca do crocodilo. Aquilo é bom para o maçarico e é bom para o crocodilo. É uma forma dele escovar o dente e de estar protegido de algumas infecções. Agora eu não queria ser um maçarico para tirar as migalhas da boca do jacaré. Mas você percebe que um precisa do outro. O maçarico precisa se alimentar e o jacaré precisa de higiene bucal. E o que acontece? Um ajuda o outro. Se na natureza acontece isso, por que não na igreja, meus irmãos? Porque nós somos tão individualistas. Nós precisamos um dos outros. E a célula, ela só funciona quando todo mundo trabalha junto em prol de uma única coisa, que é levar a mensagem de Deus aos perdidos. Depois ele fala, dando-lhe autoridade sobre os espíritos imundos. Autoridade sobre os espíritos imundos. A terceira ferramenta para que nós possamos ser um bom evangelista é que nós precisamos estar autorizado por Jesus, ou termos a autoridade de Jesus. Lembrando que a autoridade está totalmente ligada à comunhão.
A autoridade está ligada à comunhão. Então, para que eu seja um bom evangelista, eu preciso estar em comunhão, para que eu possa exercer essa autoridade. Porque não existe autoridade sem a comunhão com os irmãos e com Deus. Porque quando Jesus nos dá para os discípulos a autoridade, ele está dizendo o seguinte: vocês vão me representar. Porque a autoridade significa isso. Quando eu dou autoridade para alguém, eu estou dando autonomia para que ele me represente. E quando Jesus envia os seus discípulos, ele está dizendo o seguinte: vocês estão me representando. E aonde vocês forem, eu estarei lá. Vocês são meus representantes. Eu estou dando para vocês a autoridade, liberdade para usar o meu nome. Eu não sei se funciona isso hoje ou se é bem isso, mas a procuração é mais ou menos nesse sentido aí. Quando você dá para alguém a procuração, para ele resolver as coisas no seu nome, a pessoa tem a autoridade que você tem. Ela representa você. Inclusive, tinha pessoas que casavam por procuração. Mas só casavam, e depois a pessoa ia embora. E aí tinha lua de mel com o marido. Amém? Eu tenho que detalhar isso, irmãos, porque às vezes tem gente que não pega coisa legal aqui. Então Jesus deu para os seus discípulos a autoridade. A autoridade. Quando vocês... Abre sua Bíblia lá em Atos capítulo 19. Versículo 13, Atos 19, 13, diz assim: e alguns judeus exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os demônios, sobre os processos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Pois ele continua: e o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Você percebe a importância da comunhão com Deus? Eles falaram assim, os demônios disseram assim: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês não. Vocês não são meus inimigos. Quando ele está dizendo assim, eu conheço Paulo e conheço Jesus, ele está dizendo o seguinte: Paulo e Jesus são meus inimigos implacáveis. E Paulo tinha essa autonomia para me expulsar, digamos assim, nesse diálogo mais atual. Mas vocês são peixe, vocês fazem parte da meu mesmo grupo. Como é que vocês querem me ridicularizar aqui no meio do povo, me deixar de maneira envergonhado? Eu conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês eu não conheço. Eu não vejo vocês como meus inimigos. E por causa disso, os demônios atacaram aqueles homens e eles foram embora, depois de uma taca terrível, ainda correram nu, porque eles não tinham autoridade e nem relacionamento com Jesus. Em outras palavras, quem não é crente, quem não nasceu de novo, não pode expulsar demônio. Pastor, mas eu vi que na igreja fulano de tal, eles colocam água benta e o demônio é expulso. Será que é expulso? Ou é um sofisma do diabo para enganar as pessoas? Pastor, quando ele bota uma cruz, ele fica agitado e é expulso. Será que é expulso ou é um engano nas pessoas? Porque o demônio pode enganar também. O único nome que pode expulsar os demônios é o nome de Jesus. E só quem pode fazer isso é uma pessoa que já nasceu de novo. E não importa se é pastor, se é bispo, se é apóstolo,
se é pai apóstolo, se é semideus, não importa. O importa é que ele tenha nascido de novo, para que ele possa, na autoridade do nome de Jesus, poder expelir os demônios. E os discípulos tinham essa autoridade, e você também tem essa autoridade para expulsar demônios. Por isso, na hora que tiver um demônio na sua casa, lá perto da sua casa, não chame os pastores, você mesmo expulse. Amém? Não, pastor, eu tenho medo de demônio. Meu irmão, você tem toda a autoridade de Jesus. Tem gente que na hora que se depara com o possesso, ele diz, vou ligar para fulano de tal, porque tem experiência em expulsar demônio. Tem alguns que têm essa experiência. Mas, meu irmão, você não nasceu de novo? Você não é lavado e remido pelo sangue de Jesus? Coloca a mão na cabeça da pessoa e diga, eu te repreendo em nome de Jesus. E o demônio tem que sair. Porque você tem a autoridade e você já nasceu de novo. Amém? Ou você também é daqueles que não acredita que existe possessão demoníaca hoje? Sabia que dentro das igrejas evangélicas tem gente que acha que não existe possessão demoníaca hoje? Inclusive, tem pastores que não acreditam. Na igreja batista, antes do pastor ser ordenado, tem um concílio. O que é um concílio? É uma sabatina de perguntas sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre várias coisas, para que o pastor possa ser aprovado dentro da igreja batista. Os irmãos mais antigos sabem disso. Quando eu falo mais antigo, não estou dizendo que você é velho. Os irmãos mais experientes, eles sabem disso. E teve um concílio de um pastor que perguntaram para ele, você acredita em possessão demoníaca? Ele falou assim, não acredito. Aí os pastores reuniram e falaram assim, não podemos ordenar esse homem como pastor, ele não acredita que existe possessão demoníaca. Aí teve um pastorzinho bem velhinho que falou assim, deixa o homem. No dia que ele se deparar com um, ele vai ver que existe demônio. E aí, percebe? Que a gente só não acredita em possessão demoníaca enquanto não está perto de nós. No dia que o demônio agarrar alguém perto de você, e só tem você lá, ou você corre, ou então você expulsa o demônio. E se você correr, é feio para você. E você está colocando na lama o nome de Jesus, que tem toda a autoridade para sujeitar os demônios. O exemplo ficou aqui. Relacionamento com Deus e autoridade, para que nós possamos expelir os demônios. Amém, meus irmãos? Contar aqui uma experiência para vocês a respeito de pessoas também que quando vê um demônio fica doida. Ela diz assim, me chama que eu quero expulsar, eu tenho que estar lá para expulsar. E ela chega lá, quando vai expulsar um demônio, mais ou menos assim. Cadê? Cadê ele? Cadê esse filho do diabo? E aí ele chega como um super-herói. Aconteceu isso, irmãos. Na nossa igreja, um irmão, ele ficou sabendo que tinha um demônio, de um irmão, uma pessoa que estava sendo possessa pelo demônio, e ligaram para ele e falou assim, é mesmo? Estou indo já aí. Aí correu, quando chegou lá, cadê ele? Eu sei que ele não estava muito protegido lá, eu sei que o demônio deu uma pesada nos peitos dele, que ele caiu em cima do guarda-roupa lá e quebrou tudo. Porque ele chegou muito pousudo, né? E aí o demônio, pá, nos peitos dele. Eu sei que ele saiu de lá todo escadeirado. É porque tem gente que, quando vê essa experiência, fica empolgado. Parece que ele pega uma energia, né? Cadê? Aí você, pá, quem está possesso é o cara, né? Tu não, fica tranquilo. Então, meus irmãos, nós precisamos também ter sabedoria para lidar com essas questões. Amém? Sabedoria. Ordenou-lhe que nada levasse, depois ele continua dizendo, ordenou que nada levasse para o caminho, exceto um bordão, e aí depois ele fala, nem pão, nem alfoge, nem dinheiro, que fosse calçado de sandálias, e não usasse 2 túnicas. Você percebe aqui que Jesus, ele tira muitos privilégios dos discípulos? Imaginemos o seguinte, nós promovemos aqui um evento e enviamos você para
para alguma cidade, para algum interior aqui de Bacabal, algum interiorzinho aqui. Vamos imaginar São José das Verdades aqui. Se você fosse para lá, o que você levaria dentro da sua bolsa? Qual é a primeira coisa que você botaria? Uma Bíblia, né, que você é crente. E depois? Vamos, irmão, pode falar. Celular. Bíblia e celular. Por quê? Nós não conseguimos viver sem celular. Se nós estivéssemos no tempo de Jesus, talvez a primeira coisa que ele diria para você é: vá e não leve celular, porque ele pode te atrapalhar. Aquele soviozinho te chamando. Exato. Pode te tirar do foco. E aqui ele começa a dizer assim: olha, vocês precisam ir de maneira simples, sem muitos aparatos, sem muitas coisas, sem muitos equipamentos. Vocês precisam ir de maneira simples. Vão com uma roupa só. Não leve 2 túnicas, apenas uma túnica é suficiente. Era uma vestimenta que botava por cima. Vocês vão com calçado de sandália. De maneira simples, porque vocês vão pregar uma mensagem simples, não precisa de muitas coisas. E quando Jesus tira isso dos discípulos, ele estava tirando dos discípulos o dinheiro, tirando dos discípulos um pouco de conforto. E aqui, meus irmãos, quando é tirado da gente o nosso dinheiro, a gente perde a confiança. Porque muitos de nós confiamos muito no dinheiro. A gente pergunta logo: é para onde? Quanto é que vão me dar? Quanto é que eu vou ganhar? Isso eu falo no meio pastoral, por exemplo. A primeira coisa é que quando um pastor é removido de uma igreja para outra, alguns pastores perguntam logo: quanto é o salário da outra igreja que eu vou receber? Se for menos do que eu ganho aqui, então eu não quero ir. Porque o dinheiro aparentemente traz segurança. E Jesus falou assim: olha, vocês vão e vocês estarão sem nenhuma proteção material, mas vocês precisam confiar em mim. Unicamente em mim. Unicamente em mim. Passei uma experiência dessa, plantando uma igreja lá no Povoado 17. Não sei se os irmãos lembram dessa história que já contei aqui várias vezes. Mas no Povoado 17 tive uma experiência amarga de plantar a igreja. Primeiro que eu fui para lá e deveria ter uma equipe lá da cidade de Codó para me apoiar lá no 17. E eu fui uma vez. A minha posse já foi algo assim terrível. Posse na igreja batista é quando o pastor vai assumir a igreja, então tem um culto de posse. E aí a igreja vem para o culto de posse para receber o pastor. No meu culto de posse, não deu ninguém, irmãos. Não foi ninguém para o culto de posse. Já começou bem. Animador. Foi feito cachorro quente, foi feito um monte de coisa lá, um monte de comida. Mas quando chegamos lá para o culto de posse, e a irmã Graça está aqui, a irmã Graça Moura estava presente nesse dia. Eu digo que não deu ninguém da região, do local. Mas alguns irmãos da igreja de Bacabal estavam lá. Fora isso, não tinha ninguém. Aí eu, empolgado, né? Aquele fogo ainda. E aí eu, não, pai, é assim mesmo, acontece. Vai lá que o pessoal esqueceram da data. E eu fiquei empolgado porque eu vi os irmãos da igreja, da nossa igreja lá, né? Então eu falei assim: tem um fulano e tal aqui, tem um Gerias, tem... E eu fiquei empolgado. Aí na outra semana eu voltei para visitar o povo. E aí a única irmã que tinha se batizado no projeto, quando eu cheguei lá, que era meu lugar de apoio, que eu ia dormir lá, ia almoçar lá, ia jantar lá, tomar café. Quando eu cheguei lá, ela falou assim: eu quero conversar com o senhor um negócio muito sério. Aí eu disse: vixe, rapaz, o que aconteceu aqui? Ela falou assim: olha, me batizaram, eu não queria, e eu não quero mais ser crente. Eu não vou deixar meu santinho, tá aqui, tudinho aqui, não vou deixar, então eu não vou ser mais crente. Então, até para ficar aqui vai ser difícil, né? Eu disse: agora lascou tudo. Aí eu falei assim, naquele tempo não tinha essa facilidade do TIM, da Claro, da Oi, naquele tempo era cartão, irmãos.
Orelhão. Faz tanto tempo que até esqueci. E aí eu tinha um cartão com 16 unidades. E quando o cara está aperreado, sem dinheiro no bolso, 16 unidades no cartão, parece que tem uma coisa. A gente liga e o bicho come tudo. E eu ligando para o pastor Francisco aqui, dizendo, pastor, manda alguma coisa para mim, que eu estou liso aqui. Mas eu ligava e ficava mudo. Eu, alô, eu olhei um negócio lá, parece que vai reduzindo muito rápido. Eu sei que nessa conversa toda com o pastor, deu para falar ainda 1 minuto com ele. Ele falou assim, rapaz, vai-te embora daí. Isso com que dinheiro? Não deu nem tempo de dizer assim, com que dinheiro, pastor? Porque ou eu comia, ou eu comprava passagem de volta para Teresina, porque nesse tempo eu morava em Teresina. Eu sei que foi uma situação meio difícil, e a única coisa que eu achei aberta para eu poder passar a noite foi uma delegacia que tinha lá na cidade. E para mim não dormir na praça e cantar aquela música para dormir na praça, então eu tive que dormir na cadeia. E sozinho, irmãos, sem ninguém ali para dizer assim, e aí, o que é que nós vamos fazer? Mas eu confiei no Senhor, inclusive o guarda era crente, ele me acolheu muito bem lá. Amém? O guarda era crente, ele falou assim, pode dormir aqui, meu querido. Eu dormi lá de maneira segura, o lugar mais seguro da terra. E no outro dia eu mandei, nunca mais voltei no 17. Então assim, irmãos, tem algumas coisas que a gente precisa depender de Deus. Depender de Deus. E a gente consegue ver nessas situações o quanto Deus é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Amém? E eu sei que eu estou falando aqui da obra de Deus, mas tem tantas coisas na sua vida pessoal que você estava sem nada e foi aparecendo. Se tem uma coisa que aparece dinheiro é quando você está construindo casa. Você fala assim, já gastei tanto, como é que eu vou pagar os pedreiros, os pintores? E da hora para outra começa a surgir algum dinheiro. Você fala assim, só pode ser Deus provendo na minha vida. E é Deus, meu irmão, amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós precisamos de confiança. Confiança. Na célula, por exemplo, quando você tiver só você e o seu auxiliar, confia em Deus que Ele é poderoso para multiplicar a sua célula. É quando você diz assim, eu não sei mais o que fazer com essa célula, é que Deus diz assim, eu sei. Quando o líder se rende e diz assim, eu não sei mais o que fazer com essa célula, já fez tudo. Agora é a vez de Deus fazer. Você já fez tudo, mas agora é a vez de Deus fazer. E quando Deus faz, o que acontece? A multiplicação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos avançar. Pois ele fala assim, ó. E quem não vos receber, nem ouvir você, quando você sair de lá, sacudiu o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Entre os judeus existia uma cultura de que quando ele andava pelas cidades pagãs, os judeus andavam entre os gentios, eles tinham a cultura de sacudir os pós dos pés para não ter nenhuma associação com eles. Então, quando os judeus foram enviados aqui, os discípulos foram enviados para pregar para os judeus, então, se os judeus rejeitassem a mensagem, eles deveriam sacudir o pó do pé, em sinal para mostrar para eles de que os judeus agora eram considerados para Jesus como gentios também. Ou seja, que Jesus não tinha mais nenhum compromisso com eles ali, para aqueles que ouviram a mensagem e não deram crédito para a mensagem. Em outras palavras, a mensagem do Evangelho, ela pode salvar você, ou ela pode condenar você. De uma coisa é certa, você não ficará inocente. Inclusive você que veio para cá hoje, que ainda não entregou a vida para Jesus, você tem duas situações na sua vida agora. Ou você vai ser salvo, ou você vai ser condenado por essa palavra. A questão é, não existe neutralidade quando você ouve a mensagem do reino de Deus. Ou você é aceito por Deus, dentro do reino dele, ou o pó dos nossos pés são batidos, a poeira, demonstrando de que você está condenado. Porque quando os discípulos batiam os pó dos pés, era um sinal de que quem não deu crédito estava sendo condenado. Só tem duas saídas.
ou nós recebemos essa mensagem e somos salvos, ou vamos sacudir o pó das nossas sandálias, mostrando que você está condenado. É simples, é radical, mas é isso. Amém, meus irmãos? E aí a gente pode perceber aqui, irmãos, que é a quinta ferramenta, que é a consciência do valor do Evangelho. Nós precisamos ter uma consciência de que o Evangelho é valoroso. E quem quer receber, receba. Quem não quer, nós não precisamos misturar o Evangelho para que se torne mais palatável para as pessoas. O Evangelho de hoje, ele é pregado, mas com misturas. Olha, entrega a vida para Jesus, porque a sua vida vai mudar. Você vai ter um carro, uma casa. Você vai ter muitos benefícios. Olha a minha vida. Parece aquela propaganda da Herbalife. Eu era assim, olha só. Antes de fazer parte da Herbalife, a minha vida era assim. E agora que eu sou promotor, supervisor da Herbalife, a minha vida é assim, mudou. Olha meu carrão, olha minha casona. Seja também um supervisor da Herbalife. Evangelho, eu não estou criticando a Herbalife não, tá? Mas o Evangelho não é Herbalife. Não é. A única prova que você precisa mostrar para as pessoas sobre o Evangelho é: olha a minha vida, como eu era e como eu sou hoje. Eu era um pecador perdido e hoje estou no caminho de Jesus, e isso é mais importante. Amém, meus irmãos? Você fala assim: pastor, essas pregações estão sendo repetitivas a respeito desse assunto. Estou sendo e vou continuar sendo, porque isso é o mais importante do Evangelho. O resto tudo é recheio. A coisa mais importante é a salvação das pessoas. E para que isso aconteça, precisamos apenas pregar o Evangelho. Quando Jesus falou para os discípulos que eles deveriam sacudir os pó do pé, ele queria falar isso para os discípulos, e está dizendo o seguinte, para os discípulos de maneira bem clara para eles: o Evangelho é muito importante, tem um valor imenso, mas se as pessoas não valorizar, não tente tornar ele palatável para as pessoas. Não tente. Quem aceitou, aceitou. Quem não aceitou, está condenado. É simples. Amém, meus irmãos? Amém ou não? Tem igrejas, eu até falei isso na Rede Jovem ontem, tem pessoas que, para tornar os cultos atraentes, as pessoas colocam um monte de coisa no culto para que o culto seja atraente. E enche o culto de um monte de programação. Tem isso, tem aquilo outro e mais coisas. Sendo que, na verdade, as coisas que deveriam atrair as pessoas para o culto deveria ser a palavra de Deus. Essa palavra que transforma e que muda as vidas. Como nós temos percebido hoje que as pessoas estão tentando colocar essa mensagem que é dura, que confronta, para uma mensagem tão pacata, que não confronta ninguém, que não pede ninguém para mudar o seu passado. Prega uma graça tão barata que diz para as pessoas: venha como você está, e para por aí. Venha como você está, sim, mas a graça não nos deixa como nós estamos, ela muda a nossa vida. Amém, meus irmãos? Depois ele continua dizendo assim, e aí do versículo 12 ao versículo 13, que é colocando as ferramentas em prática, né? colocando em prática, ou pondo em prática. Diz assim: então, saindo, alô, tem alguém aí? Saindo eles. Jesus deu para eles as ferramentas. Depois que eles receberam as ferramentas, o que eles fizeram? Foram trabalhar.
O fato do discípulo ter saído significa que ele de fato pegou aquela parte teórica de Jesus, as ferramentas necessárias, e eles foram. De domingo a domingo, os irmãos têm recebido mensagem que estimulam vocês a ir e a fazer. Mas depois que vocês saem dessa porta, parece que tudo que vocês ouviram não teve sentido nenhum para vocês. Parece que esse evangelho que nós recebemos nas nossas vidas, parece que não transformou nem nós mesmos, quanto mais os outros. E aí saímos da porta, e o assunto que nós saímos, quando nós saímos da porta para fora, sabe qual é o assunto que nós temos em pauta? E aí, como foi o jogo, como foi o placar? Quem ganhou? Nos preocupamos muito mais com futebol, com quem ganhou ou deixou de ganhar, do que em colocar em prática ou lembrar a palavra de Deus que vocês acabaram de ouvir aqui no culto. Se tem uma coisa que entristece qualquer pastor, qualquer pessoa que ama a palavra, é que quando termina o culto, em vez dos irmãos conversarem sobre assuntos que edificam, vão falar sobre futebol. Perca tempo não, meu irmão. Tudinho lá está com a vida ganha. Ganha milhões e milhões. Enquanto você se preocupa com futebol, com o seu time do coração, muita gente está morrendo, indo para o inferno sem Jesus no coração, porque nós estamos preocupados com o meu time. Não sou contra futebol, acho que você deve assistir sim, sem problema nenhum. Mas quando isso toma o lugar de Deus no seu coração, para com isso, isso é idolatria. Que possamos sair daqui e nossos assuntos não sejam futebol. Você não é comentarista. Você não é o Arnaldo César Coelho, você não é o Neto. Você é um cristão e o seu comentário tem que ser a respeito de Jesus. Para com isso, em nome de Jesus. Um dia desse terminou a reunião do encontro aqui de oração, os irmãos estavam aqui fora falando de futebol. Eu fiquei muito indignado com aquilo. Eu parecia que, igual Jesus entrando naquele templo, derrubando tudo. Deu vontade de entrar e... Para com isso, meu irmão, em nome de Jesus. Isso é terrível para a vida dos crentes. E discutem. Sabe o nome do jogador tudo. Falei isso na Rede Jovem ontem. Sabe o nome do jogador tudo. Os jogadores, todos os jogadores eles sabem o nome. Sabe até quando saiu, quando entrou. Sabe de onde é, que estado é. Tudo. Mas pergunta para ele uma referência bíblica, vê se ele sabe. Fala para ele que Judas foi discípulo de Jesus. Ele fala, Judas? Não, Jesus não tem nenhum discípulo chamado Judas, não. Teve? Continuando, depois ele fala assim, pregava ao povo que? Pregava o povo que? Se arrependesse. Pregava ao povo que se arrependesse. A mensagem do Evangelho, ela começa e termina com arrependimento. Se nós estamos pregando para as pessoas e não for para que elas se arrependam, pode ser qualquer outra coisa, menos o Evangelho. Porque o Evangelho sempre tem que ser uma mensagem de arrependimento e de confronto. Ou de conforto. Mas tem que pregar sobre arrependimento. Amém, meus irmãos? Se nessa noite você entendeu essa palavra e quer entregar o seu coração para Jesus, quer entregar o seu coração para Jesus, eu queria te convidar agora, que você levantasse a sua mão onde você está, dizendo assim, hoje eu quero entregar o meu coração, a minha vida para Jesus. Eu quero sair daqui hoje salvo. Eu quero receber essa palavra no meu coração. Se tem alguém, levante sua mão, ou então vem aqui na frente, dizendo assim, eu entrego o meu coração para Jesus hoje. Eu entendo que
A melhor coisa na minha vida é entregar o meu coração para Jesus. Se tem mais alguém, sai do seu lugar dizendo assim: eu entrego a minha vida para o Senhor nessa noite. Isso é, se você foi tocado. Porque também existe essa ideia de que você precisa vir para Jesus porque Ele é um coitadinho. Vem para mim. Me recebe. Eu estou aqui, me recebe. Não, Jesus não precisa dizer para você: eu estou aqui, me recebe. Quem precisa de Jesus não é Ele que precisa de você, mas você que precisa dEle. E se você foi tocado por Ele, sai do seu lugar. Se Ele te tocou, se não te tocou, fica aí, reflita sobre a palavra, vá para casa tranquilo. Mas se Ele te tocou, não saia daqui sem ter um compromisso com Ele. Vamos orar? Deus, muito obrigado, porque nessa noite houve salvação, Deus. E a Tua palavra, Deus, ela foi pregada exatamente para isso, para edificar a Tua igreja e para que pecadores viessem ao arrependimento. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda como igreja a sermos uma igreja que prega a Tua palavra, Deus, que não negocia a Tua palavra, Deus, completando a palavra com outras coisas, mas que nós possamos, Deus, pregar simplesmente a Tua palavra, que já é, que a forma dela ser pregada, Deus, já é simples, mas ela é poderosa no seu efeito. Deus, em nome de Jesus, que possamos sair daqui nessa noite refletindo sobre a necessidade, Senhor, de termos um compromisso contigo, de usar as ferramentas para sermos um bom evangelista. Nos tira da inércia, nos tira, Senhor, do conforto, da comodidade, nos leva, Deus, a olhar para os perdidos e ter paixão, amor por eles. Que a Tua igreja seja desesperadamente apaixonada pelas vidas que estão se perdendo, Deus. Só um coração apaixonado e desesperado é capaz de olhar para as vidas e chorar por elas. Deus, nos livra de sermos uma igreja que olha só para nós, só para as nossas necessidades. Nos leva a ser uma igreja que olha para fora e que lá fora elas possam ver, Deus, que existe muitas pessoas perdidas e que precisam ouvir, conhecer o Evangelho. Deus, usa nossas vidas, nos usa, Deus, que possamos evangelizar os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos colegas. Se possível, Deus, sairmos dessa inércia de irmos só para a célula, mas que um dia talvez, Deus, possamos pegar a nossa célula e ir para a rua e então evangelizar de porta em porta. Deus, nós não podemos engessar e dizer que isso é um tipo de evangelismo e só tem que ser assim. Não, o Senhor trabalha de maneira multiforme, diferente. Que possamos ser sábios e estratégicos, Senhor, para fazer a Tua obra, Deus. Que saiamos daqui nessa noite conscientes de uma coisa: ou nós pregamos o Evangelho para as pessoas como um bom discípulo de Jesus, ou muitas vidas irão para o inferno e nós seremos culpados do sangue desses inocentes. Que o Senhor possa colocar em nosso coração um temor, e que essa semana seja uma semana de reflexão a respeito da nossa vida como crentes, porque o Senhor não nos chamou apenas para vir para um domingo, sentar numa cadeira, ouvir uma mensagem e sair daqui da mesma forma que entrou. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, que possamos pegar essas ferramentas e aplicar agora. Vocês ouviram, vocês conheceram hoje quais são as ferramentas. Pega as ferramentas e aplique em nome de Jesus.